quando cobertou 5 horas da tarde, parecendo 7 horas da noite. Olha que maravilha. Oh, delícia. E um frio. Mais um frio. Uma delícia. Sim, agora as boas, a gente tá lá no Senet, fala que tá ganhando de graça. É. Tá comendo bem. Depois só fala. Um perigo embaixo vai estar. É. Só vê a hora que nós tá comendo a pizza. Sim. Misericórdia. Não tem, você. Ai, que bom. Hã? Não tem que comer. Ainda bem que a pizza é dupla, dá pra ir de boa. É. E a pizza simples, dá pra comer. Olha, você vê, não dá pra encher